Começar com a nossa correção da atividade de DMPL, tá ok? Essa é a primeira atividade que eu passei para vocês desde que eu mandei o material da disciplina com esse material novo. Então, lembrando que eu vou estar gravando a aula, eu vou disponibilizar o link para vocês lá no SEI, vou postar isso aí no YouTube, tá ok? Então, vamos lá para nossa atividade. Então, a primeira atividade que a gente tem é monte ADMPL, né? Então, aqui essa atividade, ela dá a composição do ano 1, que é o ano base, e depois ela indica ali quais são as modificações que houveram dentro do ano X2, tá ok? Então, a gente tem no ano X1, o ano inicial, 80 mil de capital social, e nós temos de reserva de lucro 5.300, tá ok? Então, as modificações que ocorreram lá no ano de X2 foram as seguintes. O aumento de capital em dinheiro, né? Então, quer dizer que em algum momento os sócios integralizaram um capital, um dinheiro dos sócios, que entrou como capital para a empresa, tá? Houve a destinação de R$2.000 de reserva de lucro para os sócios, ou seja, era um valor que eu tinha na minha reserva de lucro e que foi transferida para os sócios em forma de dividendos, tá ok? A outra alteração que houve ali na número 3, lucro do exercício, R$4.400. Então, aquele lucro que a gente apura lá na nossa DRE, é esse lucro aí, tá? Ele vai lá para o nosso patrimônio líquido. Lembra que eu expliquei para vocês lá em lucros ou prejuízos acumulados? E, consequentemente, como a DMPL é uma demonstração da mutação do patrimônio líquido, essa informação deve estar lá na nossa DMPL, tá ok? Então, temos lá o lucro do exercício de R$4.400. Número 4, destinação do lucro, daquele lucro de R$4.400, 50% para sócios e 50% para uma constituição de reserva de contingência. Como eu expliquei para vocês lá no nosso material, essa reserva de contingência é uma reserva que a empresa tem para suprir alguma demanda de dinheiro de forma emergencial, tá? Ou então, em algum caso, que ela já saiba que vai ter aquele tipo de passivo, e aí ela faz essa reserva para que no momento oportuno ela vá fazer esse pagamento sem ter que tirar um montante de dinheiro de forma imediata do seu capital de giro, tá ok? Então, essa é mais ou menos a finalidade da reserva de contingência, tá ok, pessoal? Até agora tá tranquilo? Me respondam aí. Então, vamos lá, pessoal. Na nossa primeira questão, então, a gente tem a seguinte demanda, tá? Vou colocar aqui para lateral. Então, nós temos a nossa DMPL, tá ok? Aqui é a letra da atividade número 1. Então, como eu falei para vocês, deixa eu excluir aqui essa tabelinha aqui. Vou ocultar, só para a gente visualizar melhor. Então, como eu expliquei para vocês, pessoal, a DMPL, ela é basicamente uma demonstração que vai mostrar a mutação do patrimônio líquido, tá ok? Aqui em cima, nós temos as contas do patrimônio líquido, tá? Então, no ano de X1, nós temos capital social e reserva de lucro. Confere, então, lá na nossa atividade, as duas contas que a gente tem. No ano X1, capital social e reserva de lucro, beleza? Vamos lá.
Seguindo. Então, aqui a gente tem 80 mil de capital social, beleza? Que é o que a gente tinha lá no nosso enunciado. E a gente tinha também 5.300 de reserva de lucro, beleza? Totalizando um patrimônio líquido no valor de 85.300. Aí lá no enunciado da nossa atividade, a gente tem o quê? No ano de X2 aconteceu o aumento de capital social em dinheiro. Como é que a gente vai fazer esse lançamento lá na nossa demonstração de mutação de patrimônio líquido? Vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma conta do ladinho. Aqui, pessoal, são os eventos que aconteceram que propiciaram a mudança do patrimônio líquido, tá? Então, aqui eu vou sempre escrever o que aconteceu para que esse lançamento fosse retirado ou colocado dentro do patrimônio líquido, tá ok? Então, lá no nosso enunciadinho, vamos lá de novo, eu tenho o aumento de capital com dinheiro no valor de 5.000 reais. Aumento de capital é integralização de capital, tá bom, pessoal? A única forma de aumentar o capital social da empresa é através da integralização ou da promessa de integralização, conforme eu expliquei para vocês lá no material de DMPL, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a integralização de capital, que foi em dinheiro, no valor de 5.000 reais. Então, eu vou lá na tabelinha, lá na coluna de capital social, deixa eu até mudar o nome aqui para ficar mais fácil para vocês, beleza? E vou aqui lançar os meus 5.000 reais que foram de integralização de capital social, beleza? Vamos conferir aí se vocês pegaram aí essa primeira explicação. Vou sempre conferindo, porque às vezes pode ter caído a conexão, então vou sempre confirmando com vocês aí, tá bom? Me responda aí se vocês pegaram essa primeira explicação desse primeiro lançamento. Sim, professora. Tá tranquilo, né? Tá. Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, mandem uma mensagenzinha aqui no chat, que eu vou ver aqui que tem alguém me chamando, e aí eu paro a explicação e a gente volta na dúvida de vocês, tá ok? Vamos voltar lá, então, para a nossa tabelinha, tá ok? Então, no segundo momento, lá no nosso enunciado, a pessoa me falou que eu tenho uma destinação de 2.000 reais da reserva de lucro para os sócios, né? Então, quando eu tenho essa destinação para os sócios, eu estou distribuindo um lucro que foi apurado pela empresa aos sócios, né? Então, eu estou pagando lá o dividendos, beleza? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu estou distribuindo o dividendo, tá vendo aqui? Deixa eu marcar aqui essa aqui que a gente já fez. Professora, E agora eu vou você mandar essa planilha pra gente, um modelo dela? Sim, posso mandar sim, tranquilo. Daí fica bem mais fácil. Beleza. Aqui, pessoal, é o mesmo formato, tá bom? Tá chegando primeiro que a imagem, o áudio? É porque tá meio... A internet, realmente, o Fernando tinha me falado que a internet 7 horas fica uma benção. Mas vamos tentando. Se vocês acham que atrapalhou, a gente volta depois, tá bom? Para mim, por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não, é que o Emerson tava falando que tá chegando primeiro o áudio e depois a imagem para ele lá. Então, vamos seguir, pessoal. Então, eu vou ter a distribuição dos dividendos, né? Eu vou pegar um lucro que eu tinha lá na minha reserva, lá no meu ano 1 era de 5.300, beleza? E desses 5.300, eu vou distribuir para os sócios, tá ok? Então, eu vou retirar 2.000 reais dessa reserva de lucro,
beleza? Ela não vai ter destinação, tá? Porque é um dinheiro que não vai estar mais dentro da empresa, tá ok? Simplesmente, esse dinheiro ele vai sair do nosso patrimônio líquido, lá na nossa reserva de lucro, e vai ser destinado para o sócio, vai ser entregue para o sócio. Então, aqui, eu vou lá na minha continha, na minha coluna de reserva de lucro, e vou fazer um lançamento negativo de R$2.000, beleza? Deixa eu ver aqui, tem alguém me chamando. Não. Vamos lá. Deu para entender, pessoal? Então, a DMPL, vocês percebem que ela é bem simples, tá? Então, ela vai evidenciar quais foram as mudanças dentro do patrimônio líquido de um ano para outro, tá ok? E dentro desse contexto, a gente consegue visualizar a mudança total no saldo de um ano para o outro, beleza? Beleza. Então, no terceiro enunciado lá da nossa atividade, a atividade está me dizendo que houve apuração do lucro do exercício de R$ 4.400, beleza? Esse lucro vem lá da nossa DRE. Então, vamos lançar esse lucro lá na nossa DMPL, tá? Então, eu tenho aqui o lucro do exercício. Percebam, pessoal, que eu sempre conto aqui do lado qual foi o motivo da entrada ou saída desse valor, tá ok? Sempre precisa evidenciar isso. Então, eu tenho o lucro do exercício. Eu vou colocar isso aqui lá numa conta chamada lucros ou prejuízos acumulados, ok? Vou colocar aqui esses 4.400 que foi apurado através da minha DRE, tá ok? O que vai distinguir, então, é só o sinal negativo ou positivo? O campo Perfeito, vai ser entre entrada e saída. Tá, Ou você pode colocar também entre parênteses. Para mim, tanto faz. tá. Tá bom? Desde que você entenda que esse número ou é uma adição sem o parêntese e sem o menuzinho, ou é uma subtração com o menuzinho ou com o parêntese. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Lá no meu enunciado, eu tenho também destinação desse lucro de 4.400, tá? 50% para os sócios e 50% para a reserva de contingência. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu tenho, novamente, a destinação de 2.200, 50% de 4.400, não é isso que o enunciado me diz? Sim. Então, eu tenho 2.200 de distribuição de dividendos, ok? Ok. Professora, eu poderia criar uma nova conta aqui como distribuição de dividendos de novo? Pode criar, não tem problema não. Aqui, como já existia a historinha, eu só copiei deduzindo isso lá da conta lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Ok. Então, aqui temos a nossa primeira parte. Aí lá no enunciado está me dizendo também que com 50% desse valor do lucro, a empresa constituiu uma reserva de contingência, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a descrição, que é constituição de reserva de contingência. Sempre que houver uma constituição de uma nova reserva, eu vou colocar a historinha. Constituição de reserva tal, reserva de passivo ambiental, reserva de contingência, reserva de lucro, tá? Reserva legal. Então, sempre que houver a constituição, ou seja, eu estou abrindo uma nova reserva, eu vou colocar a historinha como constituição dessa reserva. Então, aqui Mas nesse só caso... os 2.200 nos lucros ou prejuízos lançou como prejuízo? Aqui, essa parte aqui? É negativo? Ele é negativo porque ele foi Não, na parte distribuído ali. para os sócios. Ele está como Entendi. dividendo. Tá vendo aqui? Tirou. Aqui, ó. Tá me ouvindo, Fernando? A chamada ficou muito ruim agora, cortou.
Cortou? Então, ele está negativo, por quê? Porque ele está indo para dividendos, ele está indo lá para os sócios. Uhum. Entendeu? Por isso Entendi. que ele está saindo. Lembra que eu Mas ele falei não lá entra no em alguma começo? conta positiva, daí fica como negativo na divisão? Desculpa, cortou. Repete a pergunta. Mas aí ele não tem algum campo que a gente tem que lançar ele como positivo, daí dá abaixo como negativo ali ou não? É como eu expliquei no A começo. senhora lançou Quando, ali em cima, tá certo, desculpa. quando, a gente, 4.400. quando a gente fala de Eu distribuição de entendi, professor. A dividendos, senhora lançou em cima ali. esse... Aqui, ó. Deixa eu explicar só essa distribuição de dividendos. Por que ela não existe uma contrapartida como a constituição de reservas, por exemplo? Quando a gente fala em distribuição de dividendos, esse dinheiro ele está saindo do patrimônio líquido, né? Ele está saindo da posse da empresa. Eu estou tirando o dinheiro da empresa para remunerar os sócios através de dividendos. Então, esse dinheiro ele não vai estar mais nem dentro do meu patrimônio líquido, nem dentro da empresa. Por isso que ele não tem uma contrapartida Entendi. positiva, como no caso aqui da constituição de reserva de contingência. Por quê? Na Eu minha vi ali reserva no de J7 ali que a senhora lançou 4.400 positivo e daí deduziu ali como negativo 2.200 aqui para foi dividendos e 2.200 para constituição de reserva de contingência. perfeito, é Tá, isso mesmo. entendi. Entendeu? E aqui Uhum, na minha reserva de entendi. contingência, que o enunciado me disse que o restante dos 50% do lucro eu devo fazer uma constituição de reserva de contingência, então eu vou retirar lá da minha conta de lucros ou prejuízos acumulados esse valor e vou jogar lá para minha conta de reserva de contingência, tá? Então, Entendi. é um fato permutativo do patrimônio líquido. O valor muda de lugar, muda de característica, porém não se altera o valor total do patrimônio líquido. Isso aí eu também expliquei para vocês lá naquele material de DMPL que eu mandei para vocês, beleza? Beleza. Então aqui a gente tem, no final, deixa eu colocar em amarelo aqui, porque esse aqui a gente também já explicou. Então, no meu final lá, no meu ano X2, o meu patrimônio líquido, ele vai estar da seguinte maneira. 85 mil de capital social, que se refere a 80 mil que eu já tinha anteriormente, mais os 5 mil que foram integralizados, ok? Ok. Eu tenho ainda a minha reserva de lucro, que antes era de 5.300. Eu distribuí 2.000 como dividendos. Meu saldo, então, da minha reserva de lucro, 3.300. Sim. Eu criei uma reserva de contingência com 50% do lucro que eu tive no ano de X1. Beleza? Então, o meu total do meu patrimônio líquido, ou seja, 85 mil de capital social, mais 3.300 de reserva de lucro, mais 2.200 de reserva de contingência, o meu patrimônio líquido, que antes era de 85.300, foi para 90.500. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida, gente? Não, para mim não. Se manifestem aí o resto do povo, que é para mim saber que vocês estão aí, meu povo. Tô aqui. Tá Tá dormindo entendendo? essa miséria? Sim, Tá dormindo ou tá entendendo? tá entendendo. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para a letra B. Bem fácil, né? Não é difícil, não. Quem tentou fazer aí? Confesso que eu não fiz não, professor. Não tive tempo, tava de plantão esse final de semana, não deu tempo não. Vamos lá. Amanhã não, desculpem. Na terça-feira eu vou estar disponibilizando outra atividade para vocês sobre DMPL, tá? Essa sim para a gente me entregar depois, beleza? Beleza. Vamos lá. Então, a nossa letra B é basicamente a mesma coisa, tá?
a mesma característica da atividade, só que aqui a gente tem um capital inicial, capital social de 60 mil e temos um lucro ou prejuízos acumulados de menos 2 mil. Ou seja, nós já temos aí um prejuízo acumulado, né? Então, dentro do ano de X2, pessoal, Porque está em aconteceram parênteses, é negativo. Exatamente, é um prejuízo. Bom? Entendi. Então, dentro dessa situação aí, nós temos as modificações que foram consideradas no ano 2. Então, nós temos um lucro do exercício de 5 mil reais, destinação do lucro após a absorção do prejuízo, 25% para os sócios, 75% para a constituição de reservas de contingência, ok? Então, aqui é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, no ano X1, né? Conforme anunciado lá, 60 mil de capital social. Vou colocar aqui. Nós temos 2 mil de prejuízo acumulado, beleza? Então, percebam ali que está negativo e vem deduzindo o meu patrimônio líquido total, ok? Ok. Então, lá no ano de X2, a gente teve um lucro de 5 mil reais, ok? Vamos fechar aqui. Nesses casos, pessoal, em que a gente tem um prejuízo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um lucro é absorver esse prejuízo, tá? Ou seja, o meu lucro efetivo, lá para a minha distribuição de resultado, distribuição de dividendos, e para a minha constituição de reserva de contingência, não vai ser os 5 mil, tá? Vai ser o quê? Os 5 mil menos os 2 mil. Então, eu vou ter de saldo de lucro efetivo para distribuir como dividendos e para constituir a reserva de contingência apenas 3 mil reais, tá ok? Ok. Então, eu expurgo aqui esses 2 mil Lançou reais. 5. Oi? A senhora está falando 3, mas lançou 5, né? Sim, só que aqui eu tenho 5 positivo e 2 negativo. Uhum. Né? E eu preciso efetivamente lançar 5 porque foi efetivamente o lucro que eu apurei no ano anterior. Sim. Então, eu não vou modificar esse valor no lançamento, e sim no total final. Quando eu chegar aqui no meu final, você vai perceber que eu vou ter 5 mil negativo, 2 mil de prejuízo do ano de X1, 750 referente aos 25% dos dividendos e 2.250 referente à constituição da reserva de contingência. Aí fica zerado. Aí ele fica zerado. Tá vendo? Uhum. Então aqui eu vou ter, já expliquei tudo. Deixa eu voltar. Então aqui eu vou ter 2 mil de prejuízo menos os 5 mil do lucro. Então eu vou ter 3 mil reais. Então eu vou pegar 3 mil reais vezes 25%, que é o valor que o enunciado me diz que eu tenho que pagar de dividendo para os sócios, ó. 25%. Tá certo. Então, dá um valor de R$ 750 reais que eu distribuí para os sócios, beleza? Então, aqui, ó, Beleza. Dividendos distribuídos, beleza? Depois, eu tenho lá no enunciado que 75% do meu resultado vai para a constituição de reserva de contingência, beleza? Sim. Então, vamos lá. 75% de 3 mil, 2.250. Sai da minha conta de lucros ou prejuízos acumulados e entra na minha conta de reserva de contingência. Ok, pessoal? Ok. Então, aqui, o meu capital social. Aqui, ó, coloquei aqui o enunciadinho também. Deixa eu botar aqui amarelo.
Então, meu capital social continua sendo de 60 mil, beleza? No ano de X2. Opa. E eu tenho aqui 2.250 de reserva de contingência que eu constituí no ano de X2. Então, meu patrimônio líquido de X1 era de 58 mil, ok? E no meu ano X2, no meu ano seguinte, passou a ser de 62.250, beleza? Vamos grifar aqui. Deu para entender, pessoal, essa parte do prejuízo? Aqui no próprio enunciado, eu já dou a dica, tá? Ó, após a absorção do prejuízo acumulado, ok? Então, aqui eu já dou a dica para vocês que sempre quando houver o prejuízo, a primeira coisa que vocês vão fazer quando tiver um enunciado de lucro é fazer essa absorção desse prejuízo, abatendo o lucro do prejuízo do ano anterior, beleza? Combinado? Combinado. Então, vamos lá para a nossa letra C. Letra C, tá? Então, eu tenho uma composição de capital social do ano de X1 no valor de 50 mil, reservas de lucro 10.500. As modificações a serem consideradas para o ano de X2 é 1. Aumento de capital com reserva de lucro no valor de 10 mil reais. Então, eu vou retirar 10 mil reais da minha reserva de lucro e vou colocar como aumento de capital, como uma integralização de capital, ok? Segundo ponto, lucro do exercício no valor de 3.500. Terceiro ponto, destinação de 20% desse lucro em dividendos, 40% em constituição de reserva de lucro. Na verdade, a gente já tem essa reserva de lucro, então eu não vou precisar constituir. Vou só acrescentar esse valor para ela. E 40% de reserva de contingência, ok? Ok. Vamos lá para a prática. Letra C, vamos lá. Então, lá no meu ano de X1, eu tenho 50 mil de capital social, beleza? E tenho, deixa eu colocar aqui, capital social. E tenho 10.500 de reserva de lucro, beleza? Total do meu patrimônio líquido no ano de X1, 60.500. Então, o primeiro enunciado está me dizendo que eu preciso integralizar o capital social da empresa, onde eu retiro 10 mil da reserva de lucro e integralizo no capital social. Então, primeiro ponto, integralização de capital, retirando da conta de reserva de lucro, ok? E colocando esse valor lá no meu capital social. Perfeito? Sim. Segundo ponto, lucro do exercício no ano X2. Então, eu vou colocar lá na minha coluna de lucros ou prejuízos acumulados, beleza? Percebam, pessoal, que a conta de lucros ou prejuízos acumulados muitas vezes é apenas uma conta transitória para que a gente consiga pegar esse lucro e dar destinações específicas, mas que no final, na grande maioria das vezes, ela fica zerada, beleza? Beleza. Então, eu tenho aqui lucro do exercício, R$ 3.500, conforme lá o nosso enunciado, beleza? Lá ele está me dizendo que 20% desse lucro eu vou destinar para pagamento de dividendo de sócios. Então, 20% de 3.500, R$ 700, que eu vou distribuir para os meus sócios. Depois, eu vou pegar 40% desse valor, lá dos 3.500, e vou integralizar a reserva de lucro, que já existia lá, né? Então, eu vou tirar isso lá de lucros ou prejuízos acumulados e vou colocar lá na minha coluna, de reserva de lucro, ok? E vou colocar a historinha aqui, aporte de reserva de lucro, beleza? Por que aporte? Porque a conta reserva de lucro já existia.
Então, vamos lá. Depois disso, pessoal, a gente tem aí a constituição da reserva de contingência, né? Que também é um percentual de 40% do lucro. Então, vai ser o mesmo valor ali do lançamento anterior, tá? Então, eu vou retirar novamente esses 1.400 lá da conta de lucros ou prejuízos acumulados e vou constituir aí uma reserva de contingência, tá? Então, tiro daqui e boto aqui. Conto aqui a historinha, constituição de reserva de contingência. E o meu patrimônio líquido no ano de X2 vai ficar da seguinte forma. 60 mil de capital social, que se referem aos 50 mil que eu já tinha lá no ano de X1, mais os 10 mil que eu integralizei a partir da retirada desse valor da reserva de lucro. Vou ter 1.900 da minha reserva de lucro, tá? Por quê? Eu tirei 10 mil da reserva de lucro para jogar lá no meu capital social e eu integralizei mais R$ 1.400 de reserva de lucro lá do lucro que eu tive no ano de X2. Constitui também a minha reserva de contingência, tá aqui, com 40% do lucro no valor de R$ 1.400. Meu total do patrimônio líquido, 63.300. É a soma de 60 mil mais 1.900 mais 1.400. Tá aqui o resultado. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Então aí, meu povo. Vou continuar. Bem fácil, né, pessoal? Grécia, vamos fazer o seguinte. Como eu falei com vocês, eu vou estar disponibilizando esse material gravado no YouTube. Aí, tentem acompanhar. Mas se não conseguir, a gente tenta a parte gravada. Emerson, eu não entendi a sua dúvida. Ah, entendi. Tá ok. O Emerson tá falando que ele vai entrar no vídeo gravado para olhar de novo, porque a internet dele tá oscilando. Então, vamos continuar, gente. Letra D, então, tá? Na letra D, a gente tem a composição do ano de X1, 80 mil de capital social. E nós temos de novo lá aquela composição de prejuízo, tá? Então, nós temos ali 8 mil de prejuízo, beleza? Temos aí, então, as modificações a serem consideradas no ano seguinte. Aumento de capital com dinheiro no valor de 20 mil reais, tá? Então, sócio integralizou 20 mil reais. Lucro do exercício de 1.200 reais. Aliás, perdão, pessoal. Aqui é 12 mil. Deixa eu até ver aqui no enunciado. Só para confirmar. É isso mesmo. Opa.
12 mil reais. Deixa eu corrigir aqui na nossa atividade, faltou um zerinho. Isso. Então, aumento do capital com dinheiro no valor de 20 mil reais, lá em integralização de capital. O lucro do exercício, 12 mil reais. Destinação do lucro após a absorção do prejuízo acumulado, sendo quais percentuais? 40% para sócios, distribuição de lucro, e 60% para constituição de reserva de contingência. Vamos lá. Então, o nosso capital social no ano de X1 era 80 mil de capital social. Vou dividir aqui. E nós tínhamos também 8 mil reais, percebam aqui negativo, de prejuízo acumulado, ok? Então, nosso patrimônio líquido lá no ano X1 era de 72 mil reais, tá? Então, vamos lá com os acontecimentos de X2. Então, o anunciado lá está me dizendo que houve uma integralização de capital social em dinheiro no valor de 20 mil reais. Então, em contramão ao dividendo, quando há uma integralização de capital por integralização de sócio, ou seja, é um dinheiro que não estava na empresa, que vem de um sócio para a empresa. Então, eu não tenho a contrapartida, tá, pessoal? Assim como a parte de dividendos, que o dinheiro sai da empresa para o sócio. Então, eu não tenho a contrapartida. Então, eu vou integralizar lá 20 mil no meu capital social. Então, eu conto aqui a historinha, integralização de capital social, e lanço lá na minha coluna de capital social 20 mil reais. Beleza? Tenho também o lucro do exercício, tá? Que está me dizendo que é de 12 mil reais. Então, vou lançar lá na minha continha de lucros ou prejuízos acumulados, beleza? 12 mil reais. Lembrando que eu preciso fazer a absorção desse prejuízo antes de fazer qualquer coisa com esse lucro acumulado restante, tá ok? Então, eu vou pegar 12 mil, que foi o lucro, menos os 8 mil, que é o prejuízo que eu tinha acumulado, ok? Então, vai me sobrar